Vamos então dar início à gravação dessa videoaula, né, de princípios da sinalização celular. Tá? Quando a gente pensa, né, numa célula, essa célula tem que ter estímulos para que ela possa sobreviver no corpo, ok? Então, essa aula vai tratar um pouco sobre isso, tá bom? Para nós entendermos como é que o nosso corpo é regulado, como é que o nosso corpo funciona, tá bom? Eu vou desligar a câmera para que a videoaula fique mais leve, fique mais fácil para vocês baixarem, certo? E aí vocês vão ficar ouvindo só a minha voz. Bom, onde se localizam os receptores dessas moléculas sinalizadoras? Então nós temos duas principais possibilidades. Um receptor de superfície celular, ou seja, um receptor de membrana, e um receptor intracelular, que pode estar até dentro do núcleo da célula. Então, a maioria das moléculas sinalizadoras não atravessam a membrana da célula e se ligam a um receptor na superfície da membrana, como fosse uma proteína de membrana. Aí ele se liga nessa proteína e provoca a resposta dentro da célula. Mas, em alguns casos, nós temos moléculas sinalizadoras que conseguem entrar dentro da célula, ou porque são solúveis em lipídios e atravessam a membrana, ou porque tem algum carreador específico que leva essas moléculas sinalizadoras para o interior da célula. E lá dentro, então, ela vai se ligar a um receptor. Esse receptor pode estar no citoplasma da célula, mas pode também estar no núcleo, certo? Nessa imagem, nós vemos a sinalização por óxido nítrico. O óxido nítrico é uma molécula extremamente, digamos, apolar, que consegue atravessar a membrana facilmente. Então, ó, ela é liberada pela uma célula do endotélio do vaso sanguíneo, cai no espaço próximo à célula-alvo, então é um tipo de sinalização parácrina, entra na célula-alvo, que no caso aqui é uma célula muscular, e ao se ligar ao receptor que está dentro da célula, ele ativa a formação de um mensageiro intracelular, que no caso é o GMP cíclico. E esse mensageiro intracelular vai, então, ativar as proteínas intracelulares que vão levar ao relaxamento da fibra muscular, provocando uma vasodilatação, dilatando um vaso sanguíneo a partir da liberação desse óxido nítrico no espaço aí por sinalização parácrina. Então, ó, no caso da sinalização por hormônios, ou seja, sinalização endócrina, nós temos duas possibilidades, porque temos tipos diferentes de hormônio, classes químicas diferentes. Então, nós temos aqueles hormônios que são hidrofílicos e, consequentemente, não atravessam a membrana da célula. Então, eles se ligam a um receptor na superfície celular, lá na membrana. E a ligação do hormônio com esse receptor ativa o segundo mensageiro e ele ativa, então, uma proteína que já estaria pronta, esperando só ser ativada para gerar a resposta fisiológica. Bom, o outro tipo, nós temos aqueles hormônios que são derivados lipídicos, como o caso dos hormônios esteroides, a testosterona, o estrogênio, progesterona, etc. Esses hormônios, por terem características hidrofóbicas, apolares, conseguem atravessar a membrana da célula e se ligam a um receptor dentro do citoplasma ou no núcleo da célula. Ou ele pode ligar no citoplasma e ser o complexo inteiro ser translocado para dentro do núcleo. E lá, esse hormônio vai
ativar a produção de um RNA mensageiro e uma síntese de uma proteína, provocando a resposta fisiológica. Bom, então, na superfície da membrana, nós temos uma diversidade maior de receptores de superfície, porque são diversas as moléculas que vão se ligar a esses receptores, né? Então, aqui temos alguns tipos de receptores, né? Então, nós teríamos um receptor que está associado a um canal iônico. Então, receptor tem um sítio de ligação da molécula sinalizadora. Quando a molécula sinalizadora se acopla ao receptor, o canal iônico se abre e íons podem entrar ou sair da célula, provocando assim a resposta celular. Um outro tipo de receptor de superfície são os receptores associados à proteína G. A proteína G é uma proteína polimérica, tem mais de um monômero, e essa proteína ela consegue soltar partes desses monômeros, ou seja, das suas subunidades, e essa parte, então, liberada, quando a molécula sinalizadora se liga a ela, estimula, então, uma enzima ou um outro tipo de proteína, ativando essa proteína, gerando aí uma resposta ou a produção de um segundo mensageiro celular. E temos ainda, como exemplos de receptores de superfície, aqueles receptores que são enzimas, que quando estão sozinhas, estão na sua forma inativa, mas quando se ligam ao receptor, passam para o seu formato ativo, gerando assim uma ativação enzimática que vai provocar a resposta fisiológica na célula. Bom, então quais são as moléculas intracelulares que participam desse processo de sinalização? Então, nós temos dois grupos. Proteínas pequenas, denominadas segundos mensageiros, como o AMP cíclico, o GMP cíclico, o cálcio, etc. E proteínas de sinalização intracelular, como quinases, fosfatases, proteínas de ligação a GTP, que são ativadas no processo e, consequentemente, ativam uma outra proteína intracelular. Esses são os principais exemplos aí dessas moléculas sinalizadoras intracelulares. Aqui nessa imagem nós temos alguns exemplos, né, de segundos mensageiros. Então, o AMP cíclico, o GMP cíclico, o diacilglicerol e o trifosfato de inositol. Essas são moléculas bastante comuns, né, e exemplos importantes desses segundos mensageiros intracelulares. Vale lembrar que algumas moléculas atuam como interruptores no processo de sinalização celular, ou seja, a molécula está inativa, desligada, e quando ela recebe um grupo fosfato, ela passa ao seu estado ativado, né? Então, ela vai ser necessário um doador de fosfato, normalmente é o ATP, certo? Mas pode ser um GTP também, e levando, então, a quebra desse ATP, liberando ADP mais fosfato, e esse fosfato passa a estar ligado, como se transferindo energia para a molécula intracelular, levando, então, a ativação e a resposta da célula. Depois que essa molécula gasta essa energia, ela libera o seu fosfato e volta ao seu estado inativo, desligado. Tá? Então, isso pode ser tanto via ATP, como pode ser, por exemplo, via GTP. Tá? Bom, quando o receptor está associado a um canal iônico, normalmente essa ligação da molécula sinalizadora com o receptor
estimula a abertura do canal. E essa abertura do canal permite que íons adentrem ao citoplasma da célula, provocando, então, um estímulo intracelular pelo aumento da concentração desse íon no seu interior, né? Então, isso pode ser por entrada de sódio, pode ser por entrada de cálcio e etc. Muito comum com o sódio e com o cálcio, né? E esses íons, ao aumentarem de concentração no interior da célula, provocarem, então, uma resposta fisiológica dessa célula que está recebendo o sinal. Bom, os receptores, quando são ligados às proteínas G, né, eles vão estar, então, associados a essa proteína, que normalmente é uma proteína periférica da membrana, que tem várias subunidades, ou nesse caso aqui, 3 subunidades, e que consegue soltar uma dessas subunidades quando ela é estimulada. Então, normalmente, a ligação do receptor com a molécula sinalizadora faz o acoplamento da proteína G e solta uma subunidade ativada. E essa subunidade, então, vai provocar aí o início da sequência sinalizadora intracelular, que pode ser de vários tipos diferentes, dependendo aí da célula e do que essa proteína G vai fazer. Então, nessa imagem, a gente tenta mostrar melhor isso, né? Então, estava aqui a proteína inativa, o receptor, né? Sem a molécula sinalizadora, e a proteína G perto, mas não estava ligado lá, estava todo mundo inativado. A molécula sinalizadora chegou, ligou o receptor e já atraiu a proteína G, certo? Então, há uma mudança na conformação da molécula receptora que faz com que ela fique mais, digamos, atrativa para a proteína G. A proteína G se liga e solta, depois de ativada, subunidades ativadas. E essas subunidades, então, podem provocar o funcionar como moléculas sinalizadoras intracelulares. Continuando aqui, a subunidade ativada vai estar se ligando a uma proteína e ativando essa proteína, transferindo energia para ela. Olha lá, liberou um fosfato, tinha um GTP, liberou o fosfato e a energia foi transferida para a molécula alvo, né? E essa molécula, então, ao ser ativada, vai provocar a resposta. Transferindo esse grupo fosfato para a molécula alvo, aí as subunidades se juntam novamente e eu volto a ter a proteína G inativa, pronto para ser estimulada novamente. Então, o que essas proteínas G podem fazer? Elas podem regular um canal iônico, abrindo ou fechando esse canal, e pode ativar uma enzima, né? Como, por exemplo, a adenililciclase, ou adenilato ciclase, como queiram chamar, né? Que é uma proteína que consegue transformar o ATP num AMP cíclico, certo? E esse AMP cíclico aqui, ele transfere energia para a molécula a ser ativada no interior da célula, voltando então a ser o AMP, liberando aí a energia, né, que fica presa nesse processo cíclico aqui do ATP. O rompimento dessa ligação vai, então, liberar a energia necessária para a resposta fisiológica celular acontecer. Nessa imagem, então, nós temos um exemplo, né, da ativação de uma fosfoquinase dependente de AMP cíclico. Então, você tinha aqui a molécula inativa e os AMP cíclicos ativados, funcionando como segundo mensageiros. Eles se ligam a sítios específicos e, ao se ligar a esses sítios, soltam da molécula, da proteína quinase, as subunidades catalíticas ativas, que vão, então, realizar, né, a resposta aí fisiológica pela ativação dessa porção ativa dessa fosfoquinase, certo? E aí ela vai produzir uma hidrólise em alguma molécula
e a resposta fisiológica, então, vai acontecer. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos, então, agora o conjunto completo. A molécula receptora se ligou à molécula sinalizadora, ativou a proteína G, que se ligou à adenilato ciclase, que estava inativa, fez a adenilato ciclase, então, quebrar o ATP, formando AMP cíclico. Então, a adenilato ciclase pegou ATP e transformou em AMP. Por que ela fez isso? Porque ela se tornou uma enzima ativa ligada à subunidade da proteína G. Ao fazer isso, o AMP cíclico pegou a proteína quinase que estava inativa e transformou ela na proteína quinase ativa. Essa proteína quinase ativa pode ativar outras enzimas no citoplasma ou pode ir lá para dentro do núcleo e lá dentro do núcleo ativar uma proteína inativa que vai ter um gene como alvo e, ao ser ativada, vai provocar a transcrição do DNA, produzindo um RNA mensageiro, que depois vai ser traduzido lá no ribossomo e gerar uma nova proteína na célula. Certo? Então, só para vocês terem uma exemplificação do conjunto completo, né? Desde a ligação da molécula sinalizadora até a resposta fisiológica, que nesse caso aqui está sendo uma nova proteína. A proteína G também pode agir em conjunto com outros tipos de substratos, né? Então, ela pode se ligar a uma fosfolipase. O que a fosfolipase faz? A fosfolipase, inicialmente inativa, só é ativada quando recebe, né, a ligação da subunidade das proteínas G, que só vai se liberar depois da ligação da molécula sinalizadora com o receptor. Ou seja, né, a molécula sinalizadora liga com o receptor, ativa a proteína G, a subunidade ativa da proteína G caminha pela membrana, acha a fosfolipase, que estava inativa, transformando ela agora em fosfolipase ativa. Essa fosfolipase quebra o bifosfato em duas moléculas, o diacilglicerol mais o trifosfato de inositol. Essas duas moléculas, o diacilglicerol, pode atuar ativando uma proteína intracelular, uma proteína quinase, provocando aí uma resposta fisiológica, e o trifosfato de inositol pode se ligar a um canal iônico, liberando cálcio no meio. Normalmente, quando isso acontece, esse cálcio ele é necessário também para a ativação dessa proteína quinase. Então, essa proteína quinase ela é dependente de duas substâncias, cálcio mais o diacilglicerol. Juntos os dois, ativam a proteína quinase e essa proteína quinase vai provocar, então, a resposta fisiológica. Tá? Vocês vão ver que a liberação de cálcio no interior da célula ela é responsável por vários mecanismos, né, de ativação intracelular. Até a própria contração do músculo ela depende da liberação desse cálcio no citoplasma. Ainda com relação a esse cálcio, nós temos que ressaltar o seguinte. O cálcio ele pode vir de dois lugares na célula. Ele pode vir do meio extracelular, através de canais de cálcio, certo? Ou ele pode vir de retículos, de reservatórios de cálcio, certo? Que nós chamamos de retículo endoplasmático, né? E esses reservatórios de cálcio, então, ele armazena o cálcio, certo? Fazendo com que no citoplasma a concentração de cálcio fique baixa. E dentro do retículo a concentração de cálcio fique alta. Quando a célula é estimulada, canais de cálcio são abertos, liberando esse cálcio. E o aumento da concentração de cálcio faz com que a célula se torne ativa.
Aqui agora alguns exemplos, né, de receptores que são ligados a enzimas. Então nós temos a tirosina quinase, receptores associados à tirosina quinase, a tirosina fosfatase, a serina treonina quinase, a guanilil ciclase, que é o GMP cíclico, né? Receptores são associados à histidina quinase. Então, esses receptores eles respondem às proteínas extracelulares que regulam o crescimento, a proliferação, a diferenciação e a sobrevivência das células aí nos animais. E também mediam ainda reconfigurações do citoesqueleto, por exemplo, no processo de contração de um músculo. Então, para finalizar, nós só retomando os objetivos, né? Essa aula a gente teve como objetivo compreender as necessidades do controle do funcionamento da célula, identificar e descrever os principais mecanismos envolvidos na comunicação celular, analisar os papéis dos segundos mensageiros nas respostas celulares e reconhecer os diversos tipos de receptores envolvidos no processo de sinalização da célula. Como vocês vão ver lá no AVA, essa aula ela foi dividida em dois arquivos, né? Porque ia ficar muito grande, né? Fica difícil do aluno assistir tudo de uma vez, etc. Então eu dividi em dois arquivos de mais ou menos aí 25 minutos de duração cada um, tá? Para facilitar de vocês assistirem, né? Para não precisar ter 1 hora de tempo livre para assistir essa videoaula, tá ok? Por isso vocês vão achar lá, né? Sinalização celular 1, sinalização celular 2, ok? Os dois arquivos estão, na verdade, são a continuação dos mesmos slides que eu mandei anteriormente para vocês, certo? Só vou separar para vocês assistirem em partes para ficar mais fácil aí para vocês, tá bom? Um abraço a todos.